E você viu aí, né? A maioria dos brasileiros tem enfrentado dificuldades para manter as contas em dia e muita gente simplesmente não consegue guardar nada. Mas por que isso acontece? O que pode ser feito para mudar essa realidade, afinal? Para entender melhor esse quadro e saber como sair do aperto, a gente conversa agora com a Bruna Pacheco, especialista em educação financeira. Bruna, por que afinal as pessoas têm tanta dificuldade em guardar dinheiro, mesmo sabendo que é importante ter aí uma reserva para emergências? Boa noite, bem-vindo ao Revista. Boa noite, Darcy. É um prazer estar aqui com vocês hoje e agradeço a oportunidade de participar dessa conversa tão importante. Então, nós temos um ponto bastante relevante na questão de guardar dinheiro, que é justamente o imediatismo. O ser humano, ele é imediatista. Então, ele busca o prazer imediato e não busca o benefício do planejamento futuro. Então, aqui a gente tem a principal causa de não, né, guardarmos dinheiro, além de, como já foi citado na reportagem, mais de 60% da população brasileira hoje tem um salário na casa de até 2 salários mínimos. Então, o esforço está concentrado nas necessidades básicas de manter uma família com tudo que é necessário e acaba não sobrando ou nem fazendo parte do planejamento ter uma reserva. Então, a importância da pauta hoje é justamente essa: a gente precisa construir uma reserva, e para que isso aconteça, a gente precisa pensar em metas realistas, né? Vamos pensar em valores que comportam o nosso orçamento. Então, acho que esse é um dos primeiros pontos a ser destacado. Agora, Bruna, quem já está endividado, consegue começar a fazer uma reserva ou é melhor quitar as dívidas primeiro? Como equilibrar essas duas coisas? Darcy, conseguimos sim fazer as duas coisas ao mesmo tempo, claro que nas devidas proporções, em ritmos diferentes. Então, a prioridade sempre é eliminar as dívidas mais caras, cartão de crédito, cheque especial, mas podemos ter livrar o endividamento e também juntar ao mesmo tempo. Então, só buscar ali a questão das proporções. Então, vamos pensar em ter um salário mínimo como uma reserva mínima. Então, acho que sim, né? A gente tem como fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Passa para a gente, então, dê um passo a passo aí prático para começar essa reserva. O que a pessoa pode fazer, mesmo com uma renda apertada? A gente sabe que o salário mínimo é muito defasado frente à inflação, então como que essa pessoa pode se virar? Então, assim, a gente tem alguns passos, né? Praticamente uma receita. O principal deles é listar todos os gastos e identificar o que é essencial, né? O segundo é buscar definir metas realistas. Então, vamos buscar uma meta de guardar 100, 200, R$ 300 no mês, que é o que está dentro do possível. Então, porque senão acaba desmotivando e isso não se torna um hábito. Um outro ponto é remunerar essa reserva. Então, pode optar hoje, a gente tem. Uh, Algumas pessoas optam por poupança, não seria o recomendado, mas então vamos usar um Tesouro Selic, um CDB com liquidez imediata. E um outro ponto é quando recebemos alguma entrada extra de dinheiro. Então, ou 13º, um bônus, uma participação de lucros, é guardar parte disso também. Então, essa participação extra vai fazer o montante crescer. Então, temos que ter, então, reforçar, né, a reserva sempre que tiver uma entrada extra de recurso. Sim, às vezes também é importante reorganizar ali os gastos, né? Poder apertar um pouquinho mais para poder sobrar. Agora, Bruna, qual é o valor mínimo ou percentual ideal para a reserva de emergência? Como saber, assim, que se chegou a um nível confortável? Hoje a gente trabalha com de 6 a 12 meses do custo fixo mensal. Então, vamos pensar em trabalhadores CLT, né, carteira assinada, sem estabilidade, a gente busca ter 12 meses guardado do custo de vida mensal. Uma pessoa, um funcionário público com uma certa estabilidade, a gente já pode diminuir isso para 6 meses. Então, de 6 a 12 meses do custo fixo, a gente tem que ter numa reserva de emergência, que é o tempo aí que a gente sabe
que se ficar sem renda, é possível buscar uma nova oportunidade e manter as contas em dia. Umas perguntas dos nossos telespectadores aqui, para você responder. Olha só, pode colocar na tela, produção. É o Paulo de Santos, São Paulo. Boa noite, Darcy. Não entendo muito de finanças, mas meu banco oferece uma conta corrente que rende um pouquinho. Posso deixar a reserva lá? E aí, Bruna, é o ideal? Então, pode, mas não seria o ideal. Hoje a gente pode buscar aplicações com uma rentabilidade mais interessante do que a caixinha, o cofrinho que normalmente os bancos determinam, né? Então, um CDB nesse mesmo próprio banco, entra ali na aba de investimentos, procura pelo CDB, tenta buscar ali qual é a taxa que eles estão pagando em relação ao CDI, 100%, 99%, 98%. Algo nesse patamar hoje seria interessante e daria um retorno de aproximadamente, quando a gente está num juros no patamar de 15% ao ano. Então, hoje o mais importante é buscar ali um CDB ou o próprio Tesouro Selic. Vai render mais do que a caixinha e o cofrinho do banco. Certo. Tem mais interação? Pode colocar aí, por favor, na tela. Olha só, é Regiane de Jacareí, São Paulo, aqui pertinho da gente. Oi, Darcy, a minha dúvida é: sou salgadeira e minha renda não é fixa. Como calculo a minha reserva de emergência ideal? E aí, para o profissional autônomo, liberal, como é que faz? Nesse caso, então, a gente tem que buscar os 12 meses de custo de vida mensal. Então, eu gasto 1.500 no mês fixo, vamos juntar, então, 12 meses de 1.500, que aí vai ter um montante de reserva emergencial adequado, né? O autônomo, ele tem uma particularidade um pouquinho diferente, né? Não tem previsibilidade, então o ideal é que tenha ali a dinâmica de guardar 20% de toda a receita recebida, né? Nem sempre vai ser possível, mas buscar algo entre 10% e 20% do que tu recebe, tu destinar para uma reserva de emergência. Ô, Bruna, você tinha dito aí sobre essa reserva estar num CDB, por exemplo. Agora, qual caminho a pessoa percorre para isso? Ela tem que abrir uma conta específica num lugar específico? Pode ser através do banco dela? Como que é isso? Não, hoje todas as instituições financeiras acabam oferecendo um CDB, tá? De liquidez imediata, diária, com uma rentabilidade interessante. Então, normalmente no aplicativo vai ter a caixinha investimentos. Pesquisa na caixinha investimento, vai ter CDB de rentabilidade diária, de liquidez diária. E aí, em mais detalhes, vai mostrar ali a questão da rentabilidade. E caso não consiga fazer esse caminho sozinho, busque ajuda, né? Normalmente tem ali o chat, alguém que possa dar orientação. Certo. Tesouro Direto também seria uma boa e aí para fazer esse tipo de aplicação? Sim, hoje normalmente a gente usa Tesouro Direto para reserva de emergência, Sim. algo então com o menor risco possível e que nos oferece uma liquidez imediata, né? No momento da necessidade, o cliente não vai ter um prejuízo por estar resgatando. Tá certo, Bruna. Bom, pessoal de casa, pode mandar ainda a interação. Não pergunta mais, porque a gente está finalizando aqui com a Bruna, mas você pode participar aqui, mandando a sua mensagem, dizendo como que você se vira aí com o salário mínimo, tá bom? Bruna, muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Boa noite. Boa noite.